Galerinha, aqui é o professor Washington Rodrigues, do canal Juazeiro, da Cidade Educadora Aula em Rede. E hoje nós vamos estar trabalhando com vocês o regime militar de 1964 a 1985. E aí gostaria de falar para vocês o que antecedeu ao regime militar, o que foi que aconteceu para ter o motivo do regime militar. Principalmente, eu tenho de falar para vocês que o presidente Jânio Quadros, até então eleito em 1961, ele era o presidente e tem seu vice, João Goulart, que também era conhecido como Jango. Só que Jânio Quadros, ele renuncia ao cargo e automaticamente, quando um presidente renuncia, quem assume é o vice-presidente. E aí o vice-presidente João Goulart assume o poder do Brasil. Só que João Goulart, ele era muito aliado à política comunista da China. E por esse motivo, os conservadores aqui no Brasil não tinham os olhos muito em alerta a João Goulart. E um dos motivos que levou ao golpe foi isso. Então vamos lá. O que foi o golpe militar de 64? O mundo passava-se pela Guerra Fria, disputa entre os blocos comunistas e capitalistas, e muitos temiam que João Goulart se alinhasse com o comunismo soviético ou chinês. Inclusive, ele acabara de voltar da China, poucos dias antes da sua posse. Muitos dos seus aliados eram de fato progressistas, de esquerda, e isso ameaçava o projeto de desenvolvimento almejado pelos setores conservadores. A luta de classe estava se acirrando, e ao anunciar suas reformas de base de cunho social, envolver na reforma agrária, salário mínimo e etc. Seus opositores aproveitaram o ensejo e incitaram o golpe sob o pretexto de estar combatendo o inimigo vermelho, que visava, segundo os golpistas, abolir a propriedade privada, degeneração moral e anarquia. E aí, nós temos de falar que os Estados Unidos também foi um dos que fez e patrocinou para que acontecesse o golpe. Os governos militares impuseram um governo baseado na centralização do poder, no fortalecimento do executivo, no controle da estrutura partidária, dos sindicatos, censura aos meios de comunicação e repressão a quaisquer formas de oposição. O termo federação foi transformado em mera ficção. Eliminaram-se as eleições diretas para presidente e para os governadores de estado. Os prefeitos do município passaram a ser nomeados. A toda hora eram criados atos institucionais e complementares. E os partidos políticos foram extintos. Apenas dois tornaram-se a Arena e o MDB, que faziam oposição de fachada. E aí, no período do regime militar, que durou de 1964 a 1985, que foi 21 anos, passaram-se 5 presidentes e militares. Primeiro, presidente Castelo Branco, indicado como presidente da República pela junta militar golpista, o marechal era considerado um militar de tendência moderada. Assinou o ato institucional número 2, que ampliou significativamente o poder do Executivo Federal, estabeleceu as eleições indiretas para o presidente da República e extinguiu todos os partidos políticos. Lembrando, gente, que quando está se vivenciando um governo militar, as leis são chamadas de atos institucional. Segundo presidente do regime militar, Arthur Costa e Silva, que vai de 1967 a 1969, buscou combater os 3 principais focos de oposição. Primeiro, os políticos influentes, os grupos e as organizações políticas de esquerda e os estudantes universitários. Fechou o Congresso Nacional e editou o ato institucional número 5, considerado o pior de todo o regime.
terceiro presidente militar, Emílio Garrastazu Médici, que vai de 1969 a 1974. O período da maior onda de repressão política da história do país. Foi no governo do presidente Médici, aonde teve-se muitos problemas, principalmente de perseguição a artistas, a políticos, né, a cantores, a jogadores de futebol. Muitos tiveram de se exilar, ou seja, sair do Brasil, porque senão eram presos e até mortos. O quarto presidente, Ernesto Geisel, que vai de 1974 a 1979, ele foi o presidente que extinguiu o ato institucional número 5 e também, no seu governo, deu-se o início à redemocratização do país, ou seja, ele começou a abrir mais o regime militar. Quinto presidente, João Figueiredo, o governo que vai de 1979 a 1985. Com o agravamento da crise financeira, João Figueiredo teve de abrir mais o seu governo, né? Porque a situação estava muito difícil, principalmente na questão econômica. E nos últimos anos do governo militar, o Brasil apresentava vários problemas, principalmente a inflação, que era alta, a recessão também. Enquanto isso, a oposição ganhava terreno com o surgimento de novos partidos, com o fortalecimento dos sindicatos. E após mais de 21 anos de ditadura militar, o Brasil passou por um processo de abertura política e reintegração das instituições democráticas em um período chamado de redemocratização. Lembrando que, nesse período também, houve muitas torturas militares, que vocês verão nas próximas aulas. Então, para o nosso desafio, quais foram os 5 presidentes do regime militar? E até uma próxima aula.